E eu começo falando sobre a entrevista que o ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu para a NBC, a emissora norte-americana, no último sábado. Durante a entrevista, Pitoli, Bolsonaro culpou a esquerda pela invasão às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro e disse que seus aliados, que são considerados os suspeitos de terem depredado os prédios públicos, jamais teriam participado de atos golpistas. Apesar das acusações, Bolsonaro afirmou que a invasão foi planejada pela esquerda. Segundo ele, as manifestações da direita foram pacíficas ao longo de 4 anos e não há nada a temer. Além disso, Pitoli, ele se esquivou da responsabilidade pelos atos do dia 8 de janeiro, pois disse que não era mais presidente e que estava fora do Brasil. O ex-presidente afirmou que pretende retornar ao país ainda este mês e que ele e seus aliados querem apurar os atos golpistas, mas alega que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está impedindo. Bolsonaro afirmou que não responde a nenhum processo e que não foi citado em absolutamente nada. No entanto, em janeiro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, incluiu ele no inquérito sobre os atos, Pitoli, em razão de uma publicação feita nas redes sociais. O inquérito no qual ele será investigado mira os autores intelectuais e os responsáveis por instigar militantes a invadirem e depredarem o Palácio do Planalto, Congresso Nacional e a sede do STF. O pedido foi feito pela Procuradoria-Geral da República. Pitoli. Olavo, com relação a essa fala do presidente Bolsonaro, dizendo que esta ação do dia 8 de janeiro foi organizada pela esquerda, esse disparo que Bolsonaro faz, me faz crer que o presidente Bolsonaro, mais uma vez, tem razão. E vou lhe dizer o motivo. Provavelmente, naquele primeiro momento, quando deputados, senadores, ministros do governo Lula, apoiadores, base aliada do PT e de Lula no Congresso, pediam, logo depois dos atos, pediam a apuração, CPI e tal. Acho que alguém não deve ter contado o seguinte, foi o cara lá que organizou, hein? Como assim? Mas ninguém falou nada? Não é possível. Sabe aquela surpresa que deve ter sido gerada a partir de uma informação que chegou atrasada? Porque, Olavo, o que me assusta é essa mesma esquerda que imediatamente após os atos do 8 de janeiro, essa esquerda que queria a CPI, de repente não queria mais. E o presidente Bolsonaro disparar essa, certamente ele deve ter informações privilegiadas para poder fazer essa acusação com tanta contundência, Olavo. Flávio Dino sabia, isso é fato. Flávio Dino sabia. Mas, estranhamente, alega não ter tomado atitude, estranhamente houve uma diminuição no número da segurança de policiais ali nas casas dos três poderes. Os indicativos são muito fortes, né? E quando o cheiro é estranho, você pode imaginar o que tem ali. O cheiro é de coisa estranha, não é? Poupando você nessa manhã de segunda de ouvir uma besteira, né? Mas vamos lá, vamos observar algumas questões interessantes também. Se por um lado o governo Lula luta para não haver a CPI, é porque tem algo a esconder, não é? Por que tem algo a esconder? Quem tem medo da luz, senão a própria treva? E essas informações, essa distorção de informações sobre a atuação governamental, não estou dizendo da atuação do Distrito Federal especificamente, dos órgãos do governo federal. Estou falando da ABIN, eu estou falando das lideranças de segurança das casas que envolvem os três poderes. Peraí, todo mundo sabia, todos sabiam, Juscelino sabia, Juscelino avisa, dá alguns disparos, a ABIN dá disparos, e reduz o número da segurança. Amigo ouvinte, só esse ponto já era justificador de uma investigação ampla. Mas quando o governo Lula tenta esconder, busca o benefício da treva. E não, aqui nós somos do pessoal da luz. Primeira questão é esconder. Agora vamos fazer um paralelo, amigo ouvinte. Então é uma luta para não ter CPI, de fato, como o Pitoli bem colocou, no começo queria, depois não quis mais, porque viu a caca que estava envolvida nisso tudo, né? Mas vamos fazer um paralelo. Se há toda uma licitude dentro do que aconteceu em 8 de janeiro, que não justifica uma CPI, por qual razão a manutenção das prisões? Dúvida. Por qual razão a manutenção das prisões? Por qual razão a manutenção das prisões se as condutas não foram ainda individualizadas?
se parte das prisões aconteceram nos acampamentos e não no local do suposto crime? Por qual razão? Amigo ouvinte, o paralelo que mostra a discrepância de atitudes do governo federal é revelador de que tem muita coisa para esconder. E, ao que parece, algumas coisas que ferem a Constituição, né? O juízo de garantia, muita coisa, o devido processo legal, que ninguém deve ser preso sem saber do que está sendo acusado, sem direito à ampla defesa. O jeito, as coisas erradas estão aí presentes. Se por um lado aparenta que as prisões servem como chicote na mão para calar manifestações públicas diante de tantos desmandos do governo Lula, sim, amigo ouvinte, o governo Lula é aquele que quer fazer um festão agora essa semana, no dia 8 de março, para o Dia da Mulher, e as mulheres merecem, de fato, a comemoração e a luta pelos seus direitos. Contudo, é o mesmo governo que permitiu que belonaves, que navios de guerra do Irã atracassem em Porto Brasileiro e teve festinha para embaixador. O país que mata homossexuais, o Irã, o país que mata manifestantes, que mata mulheres que não usam véu da forma como eles preconizam. Véu, morreu, apanhou, morreu no hospital porque não usou o véu. Essas são as discrepâncias desse governo. Olavo, não usou o véu adequadamente, ele estava adequadamente, de véu. Exato. Não é que estava sem véu, bem lembrado, Pitório. Não é que estava sem véu, usou em desacordo com o regramento. É um país, sob a gestão de Lula, que não tem política externa, tem ativismo externo. É um país que não assina sanção contra a Nicarágua, um país que prende padre, amigo ouvinte, que bate na população que se manifesta, que prende candidato de oposição em eleição. Não, Nicarágua é amiguinha do Lula. Repara, senão a gente começa a entrar no exemplo, né? Mas é um país que não tem política externa, mas tem ativismo internacional. Não tem economia, tem um poste na economia de uma tentativa de Lula de manipular toda a economia brasileira para promover a sua gastança e afundar o país em inflação. Esse é o que existe para esconder, tanto nos aspectos administrativos do governo Lula, como nas questões de 8 de janeiro. Tem o que esconder. Não quer a CPI. Eu falei aqui, acho que na semana passada, se o governo Lula não quer a CPI, só pelo fato do governo Lula não querer a CPI, nós devemos exigi-la. Porque há o que esconder. Por um lado. E por outro lado, a tentativa de calar a população brasileira com o chicote na mão dos presos de 8 de janeiro, que parte deles tem prisão irregular, boa parte prisão irregular, sem individualização, sem uma audiência de custódia adequada. Amigo ouvinte, tem muita coisa errada aí, Realmente, o cheiro do governo Lula é de coisa podre. E, caso confirme o que diz Marcos Duval, tem no cofre documentos que podem derrubar Lula imediatamente. Se Marcos Duval tem esses documentos, você imagine uma investigação rigorosa por parte da Câmara e também do Senado nessa comissão parlamentar mista de inquérito. E eu tenho dito isso aqui já faz dias, hein? Não gosto dessa história, eu falei, eu avisei, não vivo disso. Mas eu disse lá atrás o seguinte, se tiver uma comissão de inquérito, parlamentar de inquérito, isso pode não simplesmente tirar Flávio Dino da posição de ministro. Acho que pode complicá-lo na condição de senador eleito pelo estado do Maranhão e pode também tirar Lula do poder. O único problema, ao meu ver, é a questão do tempo, porque estamos na mão de um covardão, que é o Rodrigo Pacheco, que tem que fazer a leitura imediatamente, deve acontecer esta semana, né, de fato, a abertura oficial dos trabalhos. Nós temos um prazo para cumprir. Esse prazo é de 60 a 90 dias, certo, Alex? 60 a 90 dias, esse prazo para cumprir. E aí a gente já está perto dos 6 meses que poderia fazer que um impeachment, o que não vai acontecer, eu sei que não, mas me deixa sonhar, tiraria Lula e Alckmin da jogada. Seria uma bola e 2 no canto. Seria realmente um passo bastante importante para que a gente tivesse o Brasil de volta à cena, não do crime, mas de volta à cena da prosperidade, enfim. Então a gente tem que estar de olho nisso e entender que temos prazos importantes para serem cumpridos. Só que, ao longo de todo esse processo, que a gente também esteja atento a todas as narrativas
Histórias que querem impor, mentiras que querem descontar, tudo isso que será trazido pela imprensa, essa porcaria de imprensa que aí está. A gente não pode se esquecer que muita cortina de fumaça surgirá diante de cada fato apurado pela comissão parlamentar mista de inquérito. Vai surgir uma bomba ali, vai surgir uma contra Bolsonaro. Pode escrever onde você quiser. Eles são tão previsíveis quanto o nascer e o pôr do sol. Vai surgir fatos importantes contra o governo, contra membros do governo Lula, vão achar joia do Bolsonaro, aí vão achar não sei o quê. Isso aí, onde você quer escrever? São previsíveis, são previsíveis. Só que do mesmo jeito que o Olavo disse, se Lula não quer apurar, devemos apurar. Se o Flávio Dino não quer apurar, devemos apurar. E certamente sairemos fortalecidos. E aquela célebre frase clichê, quem ri por último ri melhor, irá se aplicar. Pode escrever aí, a gente vai conseguir sim. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você ficou até aqui, ajude este humilde canal a bater sua meta, que é chegar a 10 mil inscritos. Não se esqueça de curtir e comentar o vídeo, sua opinião é muito importante para nosso trabalho. Até breve.